Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. Eu sou Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da nossa mesa. Estamos hoje aqui para conversar com vocês de um tema que mas assim, é algo que eu gosto muito e que eu prezo ter muito presente no meu dia a dia e na minha vida. E eu sei que você também. E é um dos padrões... Sabe aquelas coisas que quando você escolhe fazer as coisas ou quando você revisa, entre aspas, o como foi o seu dia, ou como foi algum evento, alguma coisa... Ou na hora de tomar decisões. Ou na hora de tomar decisões. Você meio que bate o olho e fala... Será que eu fiz isso? Foi algo que fez parte de como eu vivi? E é autenticidade. Sabe aquela coisa de ser você, independente da situação? Independente de onde você é colocado, de quem está ao teu redor, do que está acontecendo, você ser fiel a quem o Senhor te criou a ser e como Ele te chamou a viver. E eu acho que esses dois aspectos são muito importantes, porque não é só sou eu, me engula. E é disso que a gente quer conversar um pouquinho hoje. Eu gosto de enxergar visualmente a autenticidade como ser parecido por fora, o mais parecido com o que eu sou por dentro. Ai, que ótimo! Então, bater essas duas imagens e ver o que foi real e o que era por dentro. Será que foi verdadeiro? Será que se encaixou? Eu acho que uma das coisas que a religiosidade pode nos roubar muitas vezes é essa liberdade de viver isso. É eu achar que quando eu me privo de ser algumas coisas, eu tô sendo santo, ou eu preciso moldar ou polir alguns comportamentos por causa dos não podes do cristianismo, mas eu acabo sendo uma pessoa falsa e produzindo zero transformação de verdade. E aí entra a questão do eu sou quem eu sou, então eu sou fiel ao jeito que o Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe, sabe? O jeito que Ele... Salmo 139. O jeito que Ele colocou personalidade em mim, gostos, desgostos. Então, nós duas, a gente sempre usa nós duas como exemplo, né? Nossas personalidades mais opostas, impossível. Impossível. Amamos. Até fisicamente, tipo, impossível. E o quanto... A gente não precisa mudar quem nós somos, mas existe essa coisa da transformação do eu para sermos parecidos com Cristo. Então, eu acho que às vezes a gente se perde nesse lugar de autenticidade, ou eu, pelo menos, na minha jornada, às vezes eu me confundia bastante. Eu achava que a autenticidade era, esse é o meu jeito, me engula. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Não, piada interna, tá tudo certo. Mas essa questão de, cara, vai ter que me aturar, vai ter que me engolir. E se você não é tão assertivo quanto eu, é aquela rebeldia ou rebelião quieta. Você fala que vai fazer algo, mas não faz. E é tipo, é do meu jeito. É do meu jeito. Não estamos falando é do meu jeito. Nós estamos falando desse lugar de... Cara, o Senhor me fez como Ele me fez. Então, como viver essa pessoa que o Senhor criou sem as pressões externas, sem as pressões internas, sem achismos. Simplesmente sendo quem Deus me criou. E agora a gente pode voltar lá pro começo de todas as coisas, que é o saber quem é. Porque não rola você ser você sem você saber quem é você. Com certeza. É um pré-requisito importante. Ponto importante dentro de tudo isso. Que a gente já tem podcast falando sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, autoestima, tem vários rolês desses. Então, é um ponto importante saber disso. Porque é uma linha fina, assim, entre o eu vou ser eu mesmo e o ser transformado. E parece que se eu abraço quem eu sou, eu tô me afastando da transformação, que é um
ponto, uma conversa muito importante para nós cristãos, que a gente está sempre nesse processo de glória em glória, de santificação e tudo mais. Sendo que a verdade é que quando eu me aceito, quando eu consigo ser autêntico, quando eu consigo ser verdadeiro, quando eu consigo ser íntegro nessa integridade de ser por fora o que eu sou por dentro, é aí que eu abro a porta para a transformação verdadeira. Porque a transformação não vai ser mudança de comportamento, vai ser mudança de coração. Então, é o se expor, tanto para as pessoas quanto para o Senhor, de maneira verdadeira. Para mim, só complementando, para mim, quando eu olho para a autenticidade, é ser eu de verdade. E aí, quando a gente junta Espírito Santo e o processo de santificação em tudo isso, não é uma mudança radical de personalidade, é ser mais eu. Então, se eu sou alguém extrovertido e alguém extremamente positiva, que é a minha personalidade, não é uma positividade nociva, doentia, onde não existe opção para algo negativo, que já foi. Quando eu tava nos meus, adolescentinha, início dos meus 20 e poucos, era aquela coisa de não podia ser nada negativo. Tudo era bom, tudo era excelente. Flexibilidade, né? Exatamente. Por quê? Porque eu sou positiva. E hoje em dia eu olho e eu vejo a cruz, eu vejo, a Bíblia me trouxe uma realidade muito mais firme, a partir da qual as verdades da Bíblia me permitem ser essa pessoa positiva. Então, eu não sou positiva, não é só uma personalidade surgindo, mas eu consigo ser quem eu sou porque eu tenho essa base forte sobre a qual me segurar e sobre a qual me estabelecer. Então, por exemplo, hoje eu sou extrovertida e alguém positivo, eu vejo o copo meio cheio porque eu tenho fé, porque eu entendo que o Senhor tem bondade e misericórdia na terra dos viventes, porque eu entendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, não é uma coisa de... Então, você entende? Eu tô conseguindo me explicar? Eu sou muito mais eu com a ajuda da palavra e da santificação. Eu acho que alguns termômetros que isso está funcionando quando a gente para de ter a necessidade de se afirmar. Eu acho que quando a gente encontra um lugar de autenticidade real, eu não preciso ficar defendendo quem eu sou diante das pessoas, sabe? Então, se eu sou positiva, porque eu sou assim, porque eu sou positiva. E ter que ficar o tempo inteiro reafirmando aquilo para que as pessoas me engulam. Eu não preciso. Eu tenho a liberdade de, se um dia eu estiver negativa, eu sou negativa, porque tá tudo bem. Então, acho que a flexibilidade faz parte da autenticidade. Então, eu estar aberta para ser eu mesma em cada situação e não vivendo sempre me reafirmando e tendo que provar aquilo que eu estou dizendo que eu sou, que é um espírito meio rebelde, adolescente, assim, que tem que se provar, que tem que se fazer acontecer. Baixa autoestima. E comparação também. Eu acho que a comparação é outra coisa que mina a autenticidade. Que é será que eu deveria estar assim, mas fulano é assim? Então, é um lugar de muita liberdade, assim, no Senhor, a autenticidade. Que eu não preciso me provar, eu não preciso que a minha personalidade, quem eu sou, agrade todo mundo, não vai agradar. E tá tudo bem. Isso não me fere como pessoa, isso é funcional. E ninguém precisa me engolir, então eu não fico empurrando a minha personalidade dos outros. Não, eu sou real, eu sou fiel a quem eu entendo que o Senhor me chamou a ser, mas eu respeito que nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai querer isso perto e tá tudo bem. E aí, falando assim, a gente sabe que é difícil. Nós, como seres tão sociais, assim, tão necessitados de relacionamento, a rejeição nos dói muito. Então, se alguém desgosta da nossa personalidade, é dolorido. Mas se eu não me exponho a esse desgosto, eu não aprendo a lidar com esse desgosto também. Então, eu vou sempre estar querendo ou fazer com que as pessoas me engulam, ou me flexibilizando demais e me anulando para que as pessoas me engulam. Então, é sempre de um lugar de discernimento, assim, do que é verdadeiro diante do Senhor. Eu tenho uma frase que eu aprendi adolescente lendo um livro do Brennan Manning, que O Impostor que Vive em Mim. Muito bom esse livro.
O impostor que vive em Se mim. você é muito crisento, assim, tem muitas crises e culpas e tal, leia esse livro. muito E bom. uma das coisas que ele fala é que Jesus só revelou o Pai porque ele foi transparente. Se Legal. Jesus não tivesse sido autêntico, nós não teríamos a revelação da divindade em Jesus, porque ele legal. teria omitido parte de quem ele era, e essa omissão nos traria prejuízo no conhecimento de Deus nele. Então, da mesma forma, eu acho que a gente também funciona. A nossa personalidade, quem nós somos, também vai revelar muito mais sobre nós mesmos e sobre o Senhor, sobre o caráter do Senhor que você carrega, que eu não tenho, que eu carrego, que você não tem, que fulano. Então, é bonito o plano inteiro. Só que é desconfortável muitas vezes também. É desconfortável. E aí, eu quero tocar em algo que você falou. É muito mais... Você não usou essas palavras, mas é muito mais leve viver. Então, se eu não tenho máscaras, se eu não tenho que me diminuir para encaixar na caixinha que eu acho que querem me colocar, ou se eu não quebro as paredes porque estão tentando... Sabe assim? Eu vivo muito mais em paz comigo e com o mundo que me rodeia. E a gente estava conversando antes. Uma das coisas que a gente mais ouve nas escolas presenciais que nós fazemos aqui, a gente tem escolas mais a curto prazo presenciais aqui na F-Hop. Quando eu digo aqui, é F-Hop. Se você não sabe, Floripa. Gabriela e eu somos missionárias intercessoras numa igreja chamada F-Hop, Florianópolis House of Prayer. Tá bom? Não estamos representando a F-Hop aqui. Calma, só são nossas opiniões. Mas, Só que parte da nossa vida é dentro É lá. dessa... enfim, e aí a gente tem as escolas, então a galera vem, passa uma semana aqui com a gente, tipo, e quando eu digo uma semana, é tipo, literalmente com a gente. Comendo, jantando, o tempo todo eles estão rodeados pelos missionários da base. E aí eles vivem muito com a gente. E uma das coisas que a gente mais ouve ao término das escolas é como vocês são transparentes, como vocês são vocês. Então, a mesma pessoa que tá lá dando uma aula, depois é a mesma pessoa que eu vejo brincando no corredor, que é a mesma pessoa que de repente tá limpando um banheiro, que é a mesma pessoa que depois vai e ora por mim e me entrega uma palavra. Tipo, vocês... É muito estranho. E de verdade, as pessoas falam isso, é muito estranho, é muito diferente ver isso. Porque é de verdade, né? É de verdade. E esse é o termo. Vocês são muito transparentes ou vocês são muito de verdade. Vocês não mudam. Nossa, que legal ver que a Lana Duarte, a Gabi Conde do podcast, é a mesma que tá aqui preparando um cafezinho e nos servindo. E as pessoas ficam chocadas. Só que não deveria ser nenhum choque. Não deveria ser estranho. Porque é simplesmente viver os dons e talentos, as oportunidades, onde o Senhor decidiu que a gente seja sal e luz, independente do tipo de trabalho que seja, mas sendo quem Ele depositou em nós que nós sejamos. Eu não sei se eu falei isso muito complicado, mas faz sentido. Sim. Então é esse lugar de transparência. E é isso que a gente está chamando de autenticidade. Então, a gente recebe uns elogios e umas coisas simplesmente por ser pessoa. Por ser pessoa. Eu recebi um recadinho nessa escola que dizia como vocês se mostram suscetíveis a erro. Isso eu amei. Nossa! E eu fiquei assim com aquilo de... Nós somos suscetíveis a erro. Se você admite ou se você não admite, nós somos essas pessoas. E talvez, às vezes, quando a gente fala de transparência e de autenticidade, tem uma conotação muito negativa na mente de algumas pessoas. Então, se eu for transparente, eu vou mostrar... hostilidade, eu vou mostrar revolta, eu vou mostrar ferida, eu vou mostrar só coisas ruins. E a gente... Normalmente a gente não usa de máscaras para encobrir coisas boas. A gente usa de máscara para encobrir coisas ruins. E quando a gente cobre as coisas ruins, a gente cobre as boas também. Então a gente fecha o plano completo. Não tem como... eu vou mostrar aqui, Só mas isso. aqui eu não vou mostrar. A pessoa não vai ter o panorama completo se ela só ver as partes boas. E... é questão de normalizar, gente. Sim. É questão de nós somos suscetíveis a erros, nós somos falhos. E é muito difícil viver numa sociedade, numa realidade, onde a gente não normaliza isso. Porque a gente se coloca sempre no lugar de cobrança de que eu sou o pior dos pecadores aqui, porque... E eu preciso ser perfeito. Eu preciso ser perfeito E até esse lugar de normalizar
que somos humanos, que nem você falou, mas até mesmo de não ser rejeitados por sermos humanos. Então, quanto mais eu normalizo o ser pessoa, mais o outro vai se sentir à vontade nele ser pessoa e também ele me aceitar como pessoa. Então, existe essa... às vezes a gente entra em certos lugares religiosos, eclesiásticos e enfim, e parece que é uma... Sabe assim? Tem que ter uma compostura. Tem que ter uma postura. Um código de ética e etiqueta. Exato. Evangélica. E todos são santos santíssimos. Quando a gente sabe que todo mundo aqui é suscetível a pecado, todo mundo aqui é suscetível a erro, todo mundo aqui é gente como a gente. E é muito interessante ver que as coisas estão mudando, eu acho que no meio cristão brasileiro, onde cada vez mais essa autenticidade que a gente está falando está florescendo. Então você vê pessoas como, por exemplo, a pastora Thalita Pereira. Se você nunca ouviu ela pregando, gente, ela é demais. Ela é demais. Uma pessoa que, com câmera ligada ou desligada, com microfone ou sem, é a mesma coisa. Onde você vê grandes nomes ou pessoas com tipo milhares de seguidores ou milhões de seguidores e tarará, e que têm influência, eu digo por influência, que estão prezando ser pessoa acima de ser personalidade. E isso está sendo tão bom e tão positivo para o cristianismo brasileiro, porque infelizmente eu acho que a gente vem de um lugar de muito... Né? Eu tenho que ser líder, eu tenho que ter uma postura. Que não quer dizer não buscar santidade, tá? Ei. Mas essa coisa de... Cara, eu sou quem eu sou. Mano, hoje eu xinguei 3, me perdoem, sabe? Assim, hoje não deu certo. Hoje, mano, me estressei no trânsito. Hoje cheguei atrasada. Hoje não quis... Sabe assim? E tá tudo bem. E eu acho que criar um cristianismo real... tá fazendo com que a palavra seja glorificada. Porque se pessoas falhas como nós podem ser usadas por Deus, então todo mundo tem chance. E é uma consciência de graça. No final do dia, é o quanto eu creio que as minhas boas ações estão vindo de mim ou estão vindo do Senhor. Muito e bom. Sempre vão vir do Senhor, obviamente. Se o teu dia foi o melhor, deu tudo certo, você teoricamente não fez grandes erros, foi o Senhor. É impossível que tenha vindo de nós. E é uma questão bem teológica, eu diria, essa questão de autenticidade. Sim. Porque eu também penso que... e eu gosto de pensar assim, porque isso me ajuda na minha jornada com Deus, que é, se eu não sou transparente, eu cubro áreas, eu retardo áreas a serem santificadas. Então, às vezes, a gente acha que eu não vou fazer tal coisa. Eu estava numa conversa sobre isso esses dias. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo de como meu coração vai reagir. Eu não vou ir para tal lugar porque eu não sei se eu não vou pecar nessa situação. E se priva ou se retarda se expor a certas situações porque talvez seu coração vai pecar. Só que quando você retarda isso, você não está se santificando. Você está adiando que a verdade do seu coração, seja boa, seja ruim, se manifeste e o Senhor venha com luz sobre isso. Então, a autenticidade, eu acho que é também uma ferramenta de santificação pra gente. Uma ferramenta de viver um cristianismo real, um cristianismo que é para pecadores. Sim. Não são para pessoas que estão prontas, que já graduaram em certos assuntos. São para as pessoas que estão em desenvolvimento, que estão crescendo com o Senhor. E o Senhor, de novo, a gente vive falando sobre isso, o Senhor não se choca com essa queda. O Senhor não se choca com essa fraqueza. O que o Senhor não quer, o que o Senhor rejeita é o coração orgulhoso, o coração que não reconhece, o coração que se rebela contra Ele. E não o coração que está imaturo, ainda tem pecado, ainda tem fraqueza e lamenta quando descobre essas fraquezas. E que busca a ajuda dele. E assim, só complementando, a gente não tá falando, quando a Gabi fala de situações onde a gente sabe que o nosso coração pode pecar, não é que a gente tá procurando o pecado. Mas, por exemplo, você sabe que você precisa ter aquela conversa com aquela pessoa. Só que você tá ligado como você reage com aquela pessoa. Então, o que você faz? Você
finge, você passa reto, você não conversa, você foge da situação. Então, sabe esse tipo de coisa? Eu não quero viver tal situação porque eu tenho medo de pecar. Então, não procurar pecado, mas o medo de pecar, o medo de passar pelo vale da sombra da morte, porque eu não sei como que eu vou reagir. E não é isso. A palavra fala que quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois ele estará comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. E é essa questão do viver a vida com Deus. Então, se eu sou autêntica, eu entendo, eu olho, eu vejo as coisas que estão podres, eu vejo as coisas que estão imaturas ainda em mim, eu vejo os lugares onde eu preciso de Deus, mas eu continuo caminhando com Ele e eu não omito de ninguém. O que eu não quero, que não quer dizer você falar para todo mundo: oi, tudo bom? Prazer, meu nome é Ana. Meu problema é orgulho, não é assim a lista de pecados, mas essa coisa de... Imagina. Oi, tudo bom? O LinkedIn. O LinkedIn tem os... Enfim, mas essa coisa de ser pessoa. Então, tipo, se eu não tô bem naquele dia, eu chegar pra alguém e falar: Gabi, você pode orar por mim hoje? Hoje eu não tô bem. Isso é autenticidade. Em vez de ela me perguntar, tipo, como que você tá? E eu falar: tudo bem. Ai, que ódio. E de ser, por exemplo, nesse período das escolas, a gente dá aula. Eu sou uma pessoa introvertida, gente. Eu dou aula feliz da vida. Você talvez... Muitas pessoas nem julgam que eu seja introvertida por estar dando aula. Ela engana bem, gente. Assunto para outra história, para outro podcast. Mas quando eu desço, ou quando passa algumas horas depois da aula, eu tô sugada. E eu não me privo de ficar sugada. Eu tô sugada, eu tô cansada, eu não vou ficar aberta e sorridente, falando com todo mundo que passa e cumprimentando as pessoas com um abraço. Porque Eu você não faço o dá que eu conta. posso. Mas, sabe, é ser livre. E uma coisa que eu tava pensando, se a gente tava falando sobre não demonstrar as coisas ruins. Mas quando eu falo até desses lugares de eu não quero ir por medo do pecado, eu também penso em coisas boas. Então, por exemplo, eu canto, eu escrevo bem, eu falo bem, eu gosto de dar aula, eu quero ter um podcast. E daí eu não faço essas coisas por medo do como meu coração vai reagir. Ana, vamos abrir um podcast? Não sei, Gabi, porque vai que o podcast cresce e a gente se torna orgulhosa e a gente começa a se achar e cai num lugar errado no nosso coração. Cara, se tiver orgulho, ele tá aqui. Se ele vier à tona ou não, ele vai vir. Então, eu prefiro pagar o preço de que ele se manifeste e o Senhor trate do que eu nunca tenho podcast. Sim. Nunca falo o que eu penso, nunca faço o que a gente gosta de fazer, que é comunicar. E também nunca deixo de ser orgulhosa, porque tá ali enrustido, tá... Porque eu tô me protegendo de ser orgulhosa. Você tá Mas se proteger não é tratar. Tipo, as coisas precisam ser arrancadas, precisam ser curadas. Precisam vir à tona, receber luz. Pôr Então, pra fora. talvez você é essa pessoa que, por receio de tipo, mas será que eu tô me achando, me colocando no lugar, eu não quero oferecer ou escrever um texto no Instagram ou conversar sobre isso com tal pessoa. Ou liderar alguma coisa ou na liderar igreja. alguma coisa porque eu não sei se o meu coração... Você só vai saber se você Tato. for. Faz isso em diálogo com o Senhor. Faz isso conversando com Deus. Faz isso orando e lendo a Bíblia. Que se vier orgulho, você está no melhor lugar para ser tratado. Se vier qualquer outra coisa, né? Nossa, amiga, Vai ser um lugar para ser tratado. Mas seja você, mesmo que seja bizarro. Já dizia Pete. Ai, eu amei. E essa coisa de... Então, pro bom e pro desafiador, sejamos autênticos. Mostrando quem nós somos e a nossa jornada de maturidade até que ele venha. Então, não é colocar uma face ou colocar uma fachada de quem eu sou e o que eu tô vivendo sendo algo que não é real, mas também não é tendo medo de crescer, de fazer, de sonhar. E honrando a sua jornada, honrando Sim. o lugar que você tá. Porque talvez quando você mostrar o que tem aí dentro, talvez você não esteja tão maduro quanto a Ana Duarte. Mas, cara, é essa jornada, sabe? É onde você tá. Você não consegue dar
pulos e saltos na jornada. Você vai ter que viver o dia a dia, hora por hora, minuto por minuto dessa jornada para estar lá, sabe? E o Senhor não tá apressado. Nem um pouco. Bora. Não, ele é soberano sobre esse processo. E ele sabe o que ele está fazendo. Então, honra a sua jornada também. Sim. Seja você no pouco, seja você no começo de coisas que ainda não estão prontas, de coisas que ainda não estão bonitas, que é feio de mostrar, ou então que, sabe, é humano isso, é humano. Eu tô verde de falar que Deus não nos criou para ser anjo. Ele não queria anjo, ele queria seres humanos. E quando ele cria seres humanos, tem o pacotinho ali do que é ser humano e tem o pacotinho do que é ser humano caído junto. Então, ele sabe de todas as coisas que estão rolando e ele tem graça sobre isso também. O nosso pecado, a nossa imaturidade não surpreendem a Deus. Nem um pouco. Então, ele quer muito mais que nós sejamos verdadeiros, quem nós somos, onde nós estamos no meio da nossa jornada, do que nós finjamos ser algo que não somos. Porque quando eu sou real, quando eu mostro, então ele pode me ajudar. Então ele pode vir com graça. Então ele pode vir com ajuda sobrenatural. Mas se eu finjo, se eu esquivo, se eu, sabe assim, finjo demência, eu tô limitando o agir de Deus na minha vida, porque o meu coração não tá aberto para receber, meu coração não tá disposto a crescer. Então, o lugar de autenticidade nos leva a um lugar de maturidade. Então, quanto mais autêntico você mais passos você está disposto a dar para crescimento, para maturidade, porque você não tem medo do sujo, do desconstruído, do que ainda não é bonito, mas no meio disso você também tem coisas que já estão funcionando, que já estão bem, que já cresceram. Então, é que nem a gente falava, eu não lembro que episódio que era, mas essa coisa de tons de cinza, nossa vida, ela é feita por tons de cinza. Então, nossas emoções, você pode estar super feliz e super triste ao mesmo tempo, vivendo diversas coisas. E ao mesmo tempo, da mesma forma, na nossa maturidade. Em certas áreas, em certas coisas, você pode estar num lugar mais maduro e em outras, mano, você está se comportando que nem uma pirralha. Acontece, mas acontece muito. E o Senhor é soberano sobre a tua vida por inteiro, como para te sustentar em tudo isso. Então, você não precisa fingir demência nas áreas onde você não é maduro. Você não precisa fingir que elas não existem. Pelo contrário, trazer a luz para que Ele possa ajudar, para que Ele possa nos ajudar a continuar crescendo. A graça completa o que nos falta. Sim. Então, o que ainda não é o copo cheio na gente é preenchido de graça. O Senhor não sofre prejuízo pela nossa imaturidade. Nem um pouco. E um versículo que me ilustra, assim, é que quando a gente não é autêntico, eu imagino que a gente está fazendo a jornada cheio de adereços inúteis. E daí me vem Hebreus 12, que correr com perseverança a corrida proposta, livrando de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, não é só o pecado que atrapalha. Existem outras coisas que estão atrapalhando. São adereços, são coisas que a gente não precisa estar. Imagina se um corredor de maratona tivesse que correr com a mochila nas costas, salto alto, vestido com, sabe, colado. Não ia funcionar. Então, vai no básico. E o básico é você, puro. É você. E é isso que Ele espera de nós. Nós. Nem a mais, nem a menos. Nós. E então, Ele é suficiente. A gente precisa se contentar com o que Ele já se contenta. Exato. Isso é outra coisa para outro dia. Isso é outra coisa para outro dia. É isso, então. Vai lá. Seja você. Seja você. Envia esse vídeo para alguém. Se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou. E até o próximo episódio. Beijos. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.